Boa noite a todas e a todos nesse dia de hoje. Última mesa redonda, roda de conversa do Insatmai, encerrando as nossas atividades online. Essa que foi uma jornada de resgate de saberes tradicionais de matriz afro-indígena, onde grandes pessoas passaram por aqui, compartilharam seus saberes. E nesse dia de hoje nós temos a grande presença do mestre Elvis do Juruá, aqui nesse dia, trazendo toda a sua experiência com as medicinas, trazendo toda a sua trajetória, toda a sua contribuição e visão sobre o uso das medicinas indígenas. Eu, Mãe Aline, sacerdotisa de Umbanda, estarei nesse dia de hoje tecendo essa conversa com o mestre Elvis do Juruá, para falar um pouco da perspectiva da nossa casa, bem como a perspectiva dessa troca entre a Umbanda e as medicinas indígenas. Como vocês sabem, a nossa roda de conversa ela leva em torno de 1 hora e meia, onde eu e o Elvis, nesse dia de hoje, vamos dialogar um pouco, e ao final nós vamos abrindo para a conversa, para a troca. Tá? Eu sugiro que vocês utilizem o chat, para que a gente possa estar se comunicando, mas mais para o final também, quem precisar fazer alguma pergunta, enfim, não quiser utilizar o chat, pode se manifestar ali, que a gente vai abrindo, vai conversando, vai dialogando com vocês ao longo aí da nossa roda de conversa. Mais uma vez, que vocês sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, gostaria de novamente agradecer a presença do mestre Elvis do Juruá, a sua generosidade em compartilhar esse momento conosco, compartilhar a sua experiência. Para nós, você sabe, para a nossa casa é uma grande honra ter aqui conosco. Você que trouxe, de certa forma, a medicina para nós, nos abençoando, abençoando o nosso caminho. Vou contar um pouquinho de tudo isso para vocês hoje, mas você trouxe uma grande inspiração, grandes curas também para as nossas famílias. Então, para nós é uma grande alegria, uma grande honra contar com a sua presença, com o seu olhar, com a sua atenção nesse dia de hoje. Bem, então vamos começando. Bem, a nossa casa, a Tux Giramundo, ela é uma casa que tem 9 anos de história, e nós já passamos aí por muita história, né? Em 9 anos, tudo que chegando a uma década tem muita história aí para contar. E bem, gente, eu comecei a minha história na Umbanda quando eu tinha 15 anos de idade. Vocês sabem que eu tenho dificuldade com conta, mas aí já foi mais ou menos uns 18 anos de caminhada dentro da Umbanda. Toda a minha história que eu tive no início, eu fui para a Umbanda por necessidade, aquela velha história, ou no amor ou na dor. Tive uma infância muito difícil, com manifestações espirituais, com muitas questões nesse sentido. Até que eu chego na Umbanda, e ali eu encontrei a minha cura, encontrei a minha história, encontrei a resposta para muitas perguntas que eu tinha. Ali foi o meu lar. Fiquei ali por bons anos, nessa casa, ajudando. Estava sendo preparada para assumir a liderança da casa, porque pelas consultas foi dito que eu tinha uma história, que eu tinha uma trajetória ali, então eu fui sendo preparada. Só que, ao mesmo tempo, eu passei por várias situações que hoje está chegando aí um estudo, é um estudo novo, mas está chegando um olhar para o trauma religioso. Por quê? Porque eu comecei a passar por agressões dentro daquela casa. Agressões físicas, agressões emocionais, várias situações que me fizeram, de certa forma, ter um afastamento com a religião de Umbanda. E, bem, estava na faculdade de psicologia, toda aquela história, né, que nós temos ali acesso, encontrei uma veia muito forte do ateísmo e me tornei ateísta por um tempo. Ali eu consegui, de certa forma, separar as coisas e as situações que eu estava passando. Ali, de certa forma, foi o meu lar por um tempo. E, bem, fiquei ali no ateísmo, teve todo um processo, comecei a negar tudo que existia, já não
né, uma visão bem cética, assim, das coisas e tudo. Mais ou menos na metade da graduação, eu encontrei um professor que foi, né, os professores, os mestres são grandes faróis aí na nossa vida, e ele falou, olha, menina, eu acho que você está precisando de uma coisa, vai ter um ritual de ayahuasca, e eu acho que seria bom você ir lá conhecer. E nisso ele me levou, ele era da União do Vegetal, foi ali, não lembro o tempo, enfim, faz um bom tempo aí, já faz mais de uma década essa história. E ele me levou para a União do Vegetal, e quando eu tomei o vegetal, essa santa medicina, olha, ali eu chorei, né? Ali foi 4 horas chorando, porque eu tive um reencontro com a divindade, com Deus, com Olorum, como cada um quiser chamar. Eu tive um reencontro com a minha própria espiritualidade. Ali não tiveram manifestações de entidades de Umbanda, de entidades espirituais, mas houveram muitas respostas, muita força ali naquele momento. E bem, segui a minha trajetória, participando, comecei a participar mais ativamente da União do Vegetal por um bom tempo, e, ao mesmo tempo, fui conhecendo outras linhas também de pensamento, de espiritualidade, ao mesmo tempo respeitando essa história da Umbanda e todo esse tempo. Até que chega, né, eu encontro a pessoa que foi o pai dos meus filhos, ele já tinha uma história com a mãe e o pai do candomblé, toda uma trajetória ali. Começo a me aproximar de certa forma, a olhar para isso, mas, né, sempre tranquilo naquele movimento, né? A partir do momento que você passa por situações, por marcos muito fortes, é difícil você se reaproximar disso tudo de novo. É difícil, depois do nada, você voltar a olhar, né, para tudo isso. Mas fui seguindo, né, fazendo consultas aos oráculos, as coisas. Se eu tenho que seguir uma trajetória espiritual, eu vou cumprir aquilo que eu tenho para fazer, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, né, aquilo que for recomendado. E bem, assim foi seguindo a história, mas ao mesmo tempo seguindo também com a ayahuasca, com as medicinas, com tudo isso. Foi onde eu fui pesquisar mais a fundo a questão do xamanismo, a questão das medicinas, olhar para outras medicinas também. Estou tentando aqui não me perder nas datas. Gente, está muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá, assim, tá dando para entender? Tá bom. Tá. Falem comigo. E bem, até que chegou um tempo, dentro dessas minhas buscas, eu participei de um trabalho de umbandaime. E bem, não tinha pretensão nenhuma, nem nada. Falei, eu vou ficar ali, vou tomar minha medicina, vou ficar para me curar, né? Dei um tempo ali da história, vou ficar para me curar, e tudo isso. É importante dizer, aqui nesse primeiro momento, que quando a Tux ela foi fundada, lá em 2013, ela não tinha a pretensão de se tornar um terreiro. Ela era um momento de encontro entre pessoas que se colocavam para ajudar outras pessoas, independente das medicinas que fossem utilizadas, das terapias, das coisas, enfim. E chegou um tempo que começaram a surgir algumas manifestações espirituais ali, e daí foi onde eu fui pedir ajuda para o meu atual pai de santo da época, com ele, e daí ele confirmou que tinha um trabalho, né, uma casa de umbanda, toda a história, que o pessoal ia começar a chegar, e eu, né, todo aquele ponto, mas eu não quero fazer isso da minha vida, não escolhi isso, eu quero ver se está certo, e nisso eu fui em todos os oráculos, né, todos os oráculos possíveis para me trazer uma resposta que não era uma casa de umbanda. Mas bem, todos os oráculos, independente das pessoas conhecerem as vertentes, confirmaram que sim, que seria uma casa de umbanda, e ok, né? E eu fui seguindo.
E essa casa, ela também chegou um momento onde ela teve um fechamento. E ela ficou um tempo fechada. Nesse tempo que ela ficou fechada, foi onde eu adentrei, me aproximei muito mais do xamanismo, das pagelanças indígenas e de todo esse lugar. E bem, agora a gente volta à história do Umbandaime. Daí participei de uma gira de Umbandaime, sem pretensão alguma, estou lá para me curar e tal. Nesse tempo, eu não conduzia nenhum trabalho com pessoas, a Tux estava passando aí por uma pausa. E bem, quando eu fui para esse trabalho, assim que eu tomo a medicina, quem chega para mim é o seu cacique Cobra Amarela. Ele se materializou na minha frente através da luz da medicina, e não lembro certinho das palavras dele, mas foi algo como: minha filha, já deu? Já deu, tá? Já pesquisou, já foi para lá, já foi para cá, vamos retomar o trabalho? E daí eu fiquei em choque, né? Daí chora, aquele processo, filha de Oxum é essa coisa, né? Acontece qualquer coisa, está chorando. Daí chora, né? Passa ali ah, tá bom. E daí, bem, ali veio o cacique Cobra Amarela, trouxe as orientações para o trabalho, daí ele falou: olha, vai estudar com a medicina, vai fazer as coisas quietinha na sua família ali, que o processo vai começar a acontecer. Eu, né, aquela coisa: não, seu cacique, mas, né, vi todos os oráculos, pode estar tudo errado, não quero trabalho nenhum, quero me curar, estou precisando de ajuda, lá, aquelas conversas que a gente tem em 4 horas de medicina da ayahuasca. E daí nisso, né, canta para Oxum, e canta para Ogum, e canta para Oxalá. Foi no dia 20 de janeiro, era uma festa de São Sebastião também, se eu não estou errada, de Oxóssi. E daí canta para todo mundo, daí chora, se emociona, aquele processo, né? Daí voltei em choque. Voltei e falo: Senhor, agora temos que fazer coisas. Sei que lá pelas tantas, né, seguimos fazendo os trabalhos da medicina e tal, e eu escuto falar de um tal Elvis do Juruá. Ah, porque Elvis do Juruá, porque as medicinas da floresta, e eu sempre nessa busca de olhar para esse lugar desse resgate indígena muito forte, das medicinas, todo esse ponto. Eu falei: eu quero conhecer esse caboclo aí, eu quero saber essa história aí desse Elvis do Juruá. E daí entro em contato com ele sempre, né, muito amoroso, muito solícito, assim: eu, Elvis, vem aqui para Floripa, Elvis. Não, você, né, talvez você nunca tenha vindo para cá e tudo, mas, Elvis, precisamos de ti aqui, não sei porquê, senti, entrei em contato aí com as coisas espiritual, e eu acho que é tu que precisa vir para cá. E bem, marcamos, né, fizemos todo esse movimento, acho que foi 2016 ou 2017, não, foi 2016, acho que foi por aí, 2015, 2016, não lembro direito. E bem, daí Elvis do Juruá veio, juntamente com a Ariadne, organizaram a Caboclança Universal. Para quem já participou da Caboclança Universal sabe, né, que você não vai sair a mesma coisa do que você entrou, vai dar aquela revirada, vai te colocar do avesso para que você possa reorganizar sua vida, sua história, se curar, se fortalecer. E assim foi o trabalho, foi muito forte, muito profundo. E eis que Elvis, no final do trabalho, quando ele estava indo embora, ele deixa um pouco de ayahuasca para nós e fala: ó, fica aí para o estudo da sua família. E eu olho assim, Cacique Cobra Amarela já tinha falado que ia chegar para estudar, né, dentro da família, de toda a história. E eu olho para isso e eu falo: gente, chegou, né? E nisso começamos a fazer os trabalhos internos mesmo, familiares, de olhando para dentro de si, depois com alguns amigos, tudo ali dentro da nossa casa, com esse foco no fortalecimento interior, na cura, no se olhar. A gente nunca teve foco de: vamos abrir para o espiritual, vamos para o espiritual no sentido de entidade de Umbanda, ou orixá, ou cantar para orixá. Nós nunca cruzamos, digamos, nenhuma linha nesse primeiro momento,
assim foi seguindo, né, o processo. Chegou um tempo, que eu acho que foi 2017, às vezes eu me perco nas datas, gente, sinto muito, que eu acho que foi em 2017, onde eu sentia que essa espiritualidade ela estava precisando vir, ela estava precisando se comunicar. E bem, nisso eu encontrei mais 4 amigos, se eu não me engano, eu sei que éramos 6 pessoas, enfim, era eu mais 5 pessoas, então, tá, 6 pessoas. E nisso a gente combinou, olha, vamos fazer encontros regulares, onde nós vamos aprofundar no estudo dessa medicina. É para aprofundar, é para ir, né, cada vez mais profundo, não é somente para a gente parar um tempo ali, é para ter direcionamento, é para fazer isso, fazer aquilo. Nesse belo dia que nós íamos iniciar, nós já tínhamos feito o calendário, uma vez no mês, tudo certinho, bonitinho. Nesse belo dia que decidimos começar, eu tomo a medicina e chega a avó Maria Redonda e seu Exu Giramundo, cada um risca um ponto. Um riscou na frente do congá, o outro riscou do congá, que nem era congá, né? Era só um congazinho dos 4 elementos, não era um congá de umbanda. Seu Exu Giramundo foi até a porta, riscou um ponto também, né? Veio os espíritos tudo, virou para o pessoal que estava ali e falou: a casa está aberta. Chupa essa manga. Eu volto do transe, eu tinha entrado num transe muito, muito profundo, assim, realmente estava como incontrolável, as questões das incorporações em si, entrava o espírito, saía outro, e daí conversavam e tal, passavam as orientações. As pessoas chegaram comigo, para mim, depois no final, e me contaram tudo o que aconteceu, falaram que a casa estava aberta. Eu, como uma boa cética, é aquilo, a gente nunca deixa de ser um caminho que a gente já trilhou. Se em algum momento eu fui ateísta, eu fui cética, naquele momento eu fui olhar pela luz do ceticismo também. Peraí, né? Peraí, vamos ver se isso está certo, vamos analisar esses pontos riscados aqui, não, pode ter sido alguma loucura, enfim, fui ter esses meus momentos. Retomei com meu pai de santo, falei, olha, o bicho pegou. Desceu uma galera aí e falou como que vai ser o trabalho, falou que a casa está aberta, o que eu faço agora? O senhor me ajuda. E nisso começaram as orientações, ele, né, começou a olhar, e enfim, tive um outro pai de santo que me deu um suporte, que ele estava aqui na cidade, porque esse outro meu pai de santo é lá do Mato Grosso do Sul, e teve um outro que estava aqui na cidade, e ele veio, e ele conversou com todas as entidades, sem ayahuasca, foi conversar, foi confirmar, foi, né, fazer esse olhar com mais cuidado, com mais profundidade. E assim, o chefe da casa, seu cacique Cobra Amarela, veio num outro dia, e ele falou que a medicina da ayahuasca seria usada por um tempo nas giras, para o desenvolvimento, para a limpeza dos canais mediúnicos e para a reconexão das pessoas. Porque assim como eu era uma pessoa muito cética, muito questionadora, eu também teria filhos da minha casa dessa mesma forma, que precisariam da medicina, porque a medicina traz toda essa parte, né, de uma maneira muito, muito mais profunda para quebrar as barreiras do ego, para quebrar todo esse lugar, e assim poderia ocorrer o desenvolvimento espiritual com as medicinas da floresta. Bem, nem preciso dizer que foi um outro ponto que eu também entrei em conflito, porque a Umbanda não tem medicina, e como assim, não sei o quê. Daí eu fui conversar com uma pessoa do Umbandaime, que foi uma pessoa muito, muito, muito fantástica, e essa pessoa me falou uma coisa muito forte que eu jamais vou me esquecer. Ela falou assim, o Umbandaime, ela liberta algumas relações tão muitas vezes... sei qual é a palavra que eu vou utilizar, tão dependentes dentro da religião afro, porque muitas vezes a gente tem uma dependência no sentido de o pai de santo ou a mãe de santo tem que confirmar a minha entidade, o pai de santo ou a mãe de santo tem que mediar eu e a minha entidade.
E quando a gente toma medicina, nós falamos com as nossas entidades. Nós não temos mediadores. Sim, vamos ter aquela mãe de santo, aquele pai de santo, aquele padrinho, aquela madrinha, aquele mestre para te guiar, né? Aquele que já caminhou antes, para mostrar algumas coisas, para falar, olha, para mim foi assim, vá por essa estrada e tudo, mas não num sentido tão dependente. Porque a ayahuasca poderia mostrar para essas pessoas os seus próprios processos, as suas próprias entidades, os seus próprios ancestrais, e entrar nesse contato mais profundo, sem contar a grande limpeza de traumas que ela traz, onde torna possível essa volta de uma comunicação com a espiritualidade. Ideia onde a gente brincou no início, a gente falou que a Tux, no início, era a casa dos desterrados, daqueles que não tinham mais terreiro, porque já tinham batido a cabeça em vários lugares, que não se encontravam mais. Então, que era a união dessas pessoas que estavam com falta de fé, que estavam passando por situações de descrença da religião, e é onde a ayahuasca ajudou a resgatar e colocou essas pessoas em contato com a sua própria ancestralidade. Então, bem, essa foi a nossa história enquanto umbanda xamânica, né? Nós somos a primeira casa de umbanda xamânica aí da história, de trazer essa força, não numa perspectiva de umbandaime, porque o umbandaime, depois eu vou até perguntar para o Elvis, umbandaime, ele vem do daime, ele vem do santo daime, então ele vem de uma outra perspectiva. Quando a gente fala de uma umbanda xamânica, a gente está falando de uma umbanda que ela está olhando mais para a pagelança indígena num sentido de cura e saúde mental desses médiums, né? E também de desenvolvimento espiritual, de resgate dessa vertente. Deu para entender até agora, gente? Já vou passar a palavra para você, tá, Elvis? Já estou finalizando aqui. Deu para entender até agora? Tá tudo bem até aí? Tá, falei rápido. Eu falo rápido, né? Tá bom. Então, é isso. As entidades determinaram, seu cacique veio, passou a orientação. Passamos aí, se eu não me engano, uns 2 anos tomando medicina em todas as giras de Umbanda. Então, independente do tipo de gira, tinha ayahuasca junto para esse desenvolvimento. Depois, o orientador da nossa casa chegou e falou que agora a gente não ia mais tomar medicina, que já tinha trabalhado um bom tempo com ela, que nesse momento a gente não ia precisar mais, mas que ia ter os momentos da medicina para cura interior, não para contato mais com as entidades. E assim, a gente tem, eu acho que 2 anos agora, 1 ano e meio, mais ou menos, que nós estamos sem medicina dentro das giras, porém, nós temos um momento, que é 4 vezes ao ano, onde nós temos o trabalho com as medicinas para quem quer se curar, se olhar, daí fazer o seu processo interior, se cuidar, né, com essa parte da pagelança. Mas não está acontecendo mais dentro das giras, as giras estão acontecendo assim, sem medicina mesmo. E bem, gente, no mais era isso, para contar um pouco para vocês da história da nossa casa. Algumas pessoas já nos perguntaram, por que o nome Umbanda xamânica e não Umbanda indígena? Por que usar o nome xamânico, que é um nome dado por branco, em vez de usar o nome indígena? E bem, a minha resposta para isso é a seguinte: se eu colocasse Umbanda indígena, de certa forma, eu estaria me apropriando de algo que não é nosso. Né? Na nossa casa, nesse momento, nós já tivemos a participação de uma pessoa indígena dentro da nossa corrente, da nossa casa, mas no atual momento, todos nós somos não indígenas. Sabemos que tem pessoas de descendências mais longínquas e tudo isso, porém, seria uma apropriação cultural a gente utilizar o nome Umbanda indígena. Então, a gente traz a perspectiva da Umbanda xamânica, pois nós estamos resgatando a espiritualidade, a cultura de um povo, a pagelança. Quando a gente olha para a Umbanda em si, a Umbanda, ela é um sistema de cura, hoje em dia vista como uma religião, mas que tem a matriz afro-indígena. A Umbanda, ela não é somente afro e ela não é somente indígena. Ela vem dessa troca, as raízes dela estão na pagelança
e estão também no sistema de cura iorubá, nos deuses iorubás, nos orixás, na linha Banto, que vai falar do contato com a ancestralidade. Então, a Umbanda, quando a gente fala de entidades de Umbanda, para quem não conhece, se tiver alguém aqui, né, que esteja nos escutando, as entidades de Umbanda não são seres lá de outro planeta e tudo. As entidades de Umbanda nada mais são os nossos ancestrais. São os nossos ancestrais. Quando a gente fala de um preto velho, de um caboclo, de um cigano, de um marinheiro, nós estamos falando dos nossos ancestrais que estão vindo para nos orientar, que muitas vezes tiveram essas vidas. Se não tiveram, muitas vezes utilizam dessas roupagens para entrar em contato conosco, mas são os nossos ancestrais, não é algo de outro mundo, de outro planeta, ou coisa nesse sentido. Existem seres, enfim, isso é um outro papo, tá? A gente não precisa chegar aí. Mas, bem, para entender, então, quando a gente fala de Umbanda, Umbanda é afro-indígena, Umbanda vem dos orixás. Quando a gente olha para os orixás, a gente está falando do povo iorubá. Quando a gente olha para a comunicação com a ancestralidade, a gente está falando do povo banto. Quando a gente está falando das ervas, dos benzimentos, das curas, da pagelança, das caboclanças dentro da Umbanda, a gente está falando também do povo indígena. Então, essa religião aí 100% brasileira, que vai falar do nosso povo, do povo tradicional do Brasil, que é o povo indígena, que está aí primeiro. Então, a nossa Umbanda xamânica, ela vem no sentido de honrar a todos esses que estão aí, de cultuar eles também da maneira correta, de fornecer essas ferramentas também, porque podem existir caboclos que cheguem em nós que já utilizaram essa medicina no passado. Nós temos na nossa casa a cabocla Jurema, que ela utiliza a medicina do rapé, que ela trabalha com o rapé. Então, bem, nisso a gente resgata todos esses aspectos, olhamos para isso, para esse profundo resgate das raízes da Umbanda. E, gente, eu acho que era isso. Eu acho que eu não me esqueci de nada do que eu ia falar nesse primeiro momento. Assim, agora quero deixar o nosso mestre Elvis do Juruá falar um pouquinho, apresentar a trajetória e a gente ir tecendo aí. Tá? Qualquer dúvida, pergunta, contribuição, utilizem o chat. Salve, mestre. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite, né, para todos vocês que estão nos assistindo aí. É uma honra poder estar compartilhando aí um pouco sobre esse conhecimento, né, ancestral, conhecimento, essas medicinas, porque os dois estão interligados, né? Às vezes eu fico meditando que muitas das nossas doenças, o desequilíbrio, ele parte de uma certa ignorância, né? Por não haver um conhecimento, um direcionamento, e às vezes é o que também acaba deturpando, né? A visão que algumas pessoas têm, porque são casos particulares e metodologia muito própria, né? As medicinas da floresta têm uma metodologia básica, né? E uma das principais necessidades para se trabalhar dentro dessa metodologia é uma confiança, uma fé no que se está fazendo, né? E no grande espírito, né? A gente não trabalha sem um grande espírito, porque aí a coisa ela acaba desmoronando ou se apresentando de uma outra maneira, né? Mas eu, me apresentando um pouco, eu me chamo Elvis, né? E aí, durante um ano de 2000 e alguma coisa, que eu também não lembro, eu acabei chegando em São Paulo, e aí era um período que eu já era do Daime, porque a minha primeira experiência com a medicina foi no estado do Acre, onde eu nasci. Eu nasci em um vilarejo na época, em 83, chamado Rodrigues Alves, que fazia parte de uma cidade um pouco maior chamada Cruzeiro do Sul. Depois, com o passar do tempo, esse vilarejo se transformou em município.
e hoje está separado, mas é bem coladinho de Cruzeiro do Sul, do estado do Acre. A região lá onde eu cresci, passa um rio chamado Rio Juruá, que tem a nascente no Peru, que passa por algumas cidades do estado do Acre, depois desemboca no Amazonas, até cair no Solimões. E aí, devido a esse nome Juruá, lá com um rio muito importante na minha infância, né, que ajudou a me alimentar, é um meio de transporte também da população. Hoje em dia nem tanto, mas na época que eu era pequeno era super importante, porque as estradas eram de terra e no período chuvoso não tinha como andar de carro ou qualquer outro meio de transporte que não fosse o fluvial. E lá onde eu cresci, próximo do rio, vivia uma aldeia dos índios mais bravos da região do estado do Acre, que quando começaram a colonização lá da região amazônica, na época do Latex, os coronéis foram subir no rio, né, e escravizando os indígenas, e quando chegou nesse lugar que eu nasci, onde viviam os índios pertencentes à tribo dos Nauas, eles não conseguiram passar porque eles eram muito valentes, muito guerreiros. Né? Então, lá no Acre tem muita aldeia que depois foram recebendo nomes, né, que hoje em dia tem até algumas que eles não gostam do nome que os antropólogos deram, né? Mas a maioria das aldeias termina com Naua, né? Puianauas, Jaminauas, Putanauas, Ianauas, e várias outras aldeias que tem lá, porque tem bastante índio, né? Tem os Unicuí. Então, é uma região que eu cresci já dentro dessa história, né? Com as medicinas, vivenciando lá. E teve um período que era mais... A igreja entrou forte lá, né? Tinha um padre e tinha um bispo lá que era super contra as medicinas. E a maioria dos índios na época, né, porque tinha um acordo lá entre eles, né, dos coronéis com os religiosos, ele já não aceitava mais que os índios fossem registrados com um nome indígena, né, era mais com nome de branco mesmo. E aí, depois de um certo tempo, que foi tomando aí essa possibilidade de constar no registro a aldeia de onde a pessoa vinha. Mas só que eu nunca levei muito em conta essa questão, porque eu sempre acreditei mais no trabalho do que no marketing, né? Mas aí tive a oportunidade de participar do curso de constelação familiar e há pouco tempo atrás resolvi mudar o documento e acrescentar, né, o nome Puianaua, que é de onde vem o meu avô. E aí o meu avô já casou com a branca, então eu já sou uma segunda geração de branco com índio, né? Mas isso é interessante dizer que se você for numa aldeia e for na casa de um caboclo, não muda muito os costumes, o modo de falar, o modo de ver a natureza, né? O modo de ver os seres encantados. É muito semelhante. E aí, depois de um tempo, eu resolvi estudar na Igreja Católica para conhecer algumas coisas. Foi muito legal, muito produtivo esse tempo, mas mesmo dentro desse estudo, eu levava a minha garrafa de ayahuasca e tomava lá, entrava em meditação, e eu fui tendo a possibilidade de estudar também, fazer alguns cursos, aprender um pouco sobre a visão urbana e sem perder a minha da visão de pessoa que nasceu na floresta, né? E isso foi muito legal, porque hoje em dia eu consigo conversar com muitas pessoas e entender a delicadeza de determinados detalhes, o porquê de determinadas questões. E aí, depois de um tempo, eu trabalhava só com as medicinas, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhava mais com as medicinas do Campo e do Rapé. Porque um pouquinho antes tinha vindo os índios Catuquina, que é uma irmã chamada Sônia, trouxe eles, né? Que é uma irmã que recebeu uma cura, não podia ter uma gravidez,
E dentro do Daime teve uma miração e mandaram ela ir para o Acre. Lá ela conseguiu a cura dela, engravidou. E aí depois trouxe os índios para cá, né, para São Paulo. E aí a maioria das igrejas nessa época não conhecia a medicina do rapé, não era um negócio muito conhecido. Né? Então eu aplicava o cambô e depois aplicava um pouco de rapé, era bem intenso, porque nessa época era um rapé mais atabacado, né? Que é o que a gente usa lá, porque lá no Acre é quente e úmido, né? Devido à floresta. Aí depois eu costumava indicar as pessoas para irem num trabalho de Daime, né? Só que porque eu atendia com o cambô e o rapé, ajudava a pessoa, mas ela, às vezes, devido ao ambiente que ela vivia, e também devido ao trabalho, as correrias, né, acabava voltando para o mesmo padrão energético, né? E tinha algumas coisas que, por mais que eu falasse, não tinha como a pessoa absorver, né? E eu pensava comigo, poxa, se essa pessoa tomasse a ayahuasca, Daime, ela ia se dar super bem, ela ia entender, evoluir dentro do processo dela. E eu acabava conversando com a pessoa, quando eu sentia no coração, ou alguma orientação, e aí indicava algumas igrejas, mas aí dentro da igreja tem uma ritualística, né? E essa ritualística, às vezes, para quem está chegando muito detonado, viciado, ela é difícil de ser cumprida, porque você tem que estar sentado dentro de uma disciplina, tem uma determinada postura, né? E aí, às vezes, para a pessoa era difícil, porque a luz da medicina chegava na consciência da pessoa, ela começava a ver as coisas que estavam mais delicadas, e aí faltava força no aparelho físico, né? Às vezes o racional ali estava muito bagunçado, a pessoa também acabava dando um pouquinho de trabalho para a corrente. E aí foi quando me veio uma orientação, quando eu tomei um Daime, me veio uma orientação que eu deveria começar um trabalho, porque aí, como eram pessoas que eu já tinha atendido, eu ia conseguir dar uma assistência um pouquinho melhor. E aí eu fiquei pensando sobre isso, aí uma amiga me incentivou, cedeu um espaço na casa dela, tal. Nessa época eu visitava muitos grupos, tanto do Daime quanto de um grupo chamado Comuníndios, e conheci muita gente, e aí fui atendendo muitas pessoas, e fui começando aos poucos esse trabalho, e aí em um determinado momento, as pessoas falavam que era pagelança, né? Mas aí eu não me sentia confortável, porque a gente que nasceu dentro da cultura sabe que pagelança é quando existe um pajé presente. E aí, para mim não entrar em contradição no que eu estava fazendo ali, veio a orientação para colocar o nome Caboclança, né? Que era um nome aonde eu me sentia mais confortável, porque eu era neto de índio e de uma certa forma, filho também, mas eu não tinha feito a dieta para ser pajé, então era uma maneira também de eu estar respeitando as pessoas mais antigas que fizeram todo um estudo, toda uma dieta, toda uma disciplina para poder ter esse título, né? E aí foi quando veio o nome Caboclança, aí eu comecei a fazer umas viagens e aí veio o complemento que é Caboclança Universal, e dentro dessa história que eu conheci a Aline, conheci a turma de Floripa, né, que foram trabalhos também muito especial, assim, onde também eu tive a oportunidade de realizar um sonho, que foi fazer um trabalho na praia, próximo ao mar, né, escutando o barulho do mar. Não foi fácil, esse trabalho nunca é fácil, né, mas sempre de muita cura para mim, né, porque uma coisa que eu fiz durante muito tempo, hoje em dia eu estou pegando mais leve porque eu já estou amadurecendo um pouco mais, né? Mas antigamente eu ia tomar medicina com as pessoas, era copo cheio e eu também tomava o mesmo tanto que eu servia, né? Aí hoje em dia eu já estou tendo mais flexibilidade, porque entendendo a delicadeza do tempo, entendendo também a delicadeza dos aparelhos que estão aparecendo, né? Porque às vezes, a pessoa, no dia a dia dela, ela não tem um segmento espiritual dentro do terreiro, mas ela tem uma sensibilidade, que está ali meio descontrolada, na comunicação, né?
E dentro desses processos, existem pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada. Se você dá a mesma dosagem que você dá para um dependente químico, às vezes complica, né? O trabalho da pessoa fica um trabalho muito sofrido. E aí foi onde surgiu o caboclance, onde a pessoa podia ficar sentada, podia ficar deitada. O importante era sentir a força da medicina e entrar em contato com o próprio espírito dela, né? Escutar o eu superior, porque às vezes o eu superior está tão distante e, e a pessoa ela não consegue ali escutar o superior e o inferior acaba tomando de conta ali, é muita negatividade, muita coisa densa, né? E quando ela toma medicina, ela abre esse canal de comunicação, né? Entre o eu inferior e o eu superior. E aí, no meio desse caminho, vai aparecendo muitas coisas, né? E o trabalho de Cabo Câncer foi assim também. Não foi um trabalho assim que eu simplesmente quis fazer do jeito. Ele foi se moldando. E dentro desse se moldar, eu também fui recebendo o primeiro hino que eu recebi, né? Não foi composto, ele foi intuído ali, alguém estava no meu ouvido falando. É no Balanço das Ondas do Mar, né? Então, onde eu já começo o meu trabalho ali já pedindo ajuda para melhorar em diversas questões, né? A rainha do mar e aos orixás também. Ao mesmo tempo que eu pedi ajuda, eu me colocava à disposição de fazer uma louvação, né? Então, essa louvação ela é diferente de um trabalho onde, por exemplo, no terreiro, a pessoa firma para a esquerda, firma a vela, os guia, firma os pontos, né? E ali, esse trabalho eu digo que é louvação, porque eu não firmo. Converso e tudo, tenho o maior respeito e reverência, mas a história principal é com a ayahuasca, e dentro da ayahuasca que cada um vai, se aparecer um guia, que converse com esse guia, né? E aí foi havendo detalhes, onde eu fui entendendo algumas coisas, aí depois foi aparecendo outras entidades, outras, inclusive o que eu considero meu guia também foi aparecendo. E aí eu fui aprendendo também, conhecendo muitos grupos, um deles com um amigo chamado Luiz, na Carapicuíba, né, na Fra Luz. Foi onde eu resolvi fazer uma guia de Omolu para mim, e eu gostei muito da dinâmica dele, né, porque ele me explicou que lá ele também servia a medicina do Daime, da Ayahuasca. A pessoa tomava, ia lá nos pontos, ia vendo qual que ela sentia a energia mais forte, e ela mesma ia construindo a guia dela. E aí no dia eu fui, não tomei a medicina, mas fui andando nos pontos e foi onde eu senti uma conexão forte. Depois de fazer essa guia, foi abrindo outras coisas também dentro da medicina, né? Porque aí, como a minha raiz é o estado do Acre e os povos indígenas, eu coloquei como um guia principal a medicina, né? E aí dentro da medicina tem os outros guias também que vêm e dão uma grande assistência. Por isso que eu me sinto muito honrado em estar recebendo esse convite e vendo também todo o progresso do teu trabalho, né? Todos os processos que tu já passou, enfrentou, e tendo essa clareza também de unir, né? Cada coisa, porque você vai vendo que as medicinas, a medicina da ayahuasca, ela não é uma medicina que ela vai te obrigar a ter um segmento cristão, por exemplo. Não, tu pode ser budista, tu pode ser muçulmano, tu pode ter qualquer credo. Ela não vai te maltratar por causa disso. Ao contrário, ela vai te fortalecer dentro da fé, porque tu vai encontrar, dentro do que tu acredita, tu vai encontrar uma assistência, tu vai encontrar coisas muito preciosas, né? E uma delas é esse entendimento, né, do universal, do grande espírito, que as religiões, né, que estão aí para dar um norte, para religar, né, para fazer com que a gente relembre algumas coisas que a gente acabou esquecendo. As religiões ela tem um fundamento principal, né, que é te levar ao grande espírito, ao Criador, e é isso que a ayahuasca faz, né? E para isso ela não, nós assim
O Daime em si, ele tem um segmento, né? Tem as entidades principais, mas para quem, por exemplo, vai fazer o Inário do Mestre Neu, vai vendo que lá no início ele já chama a turma dele, né? Tupeci, né? Chama Papai Pachá, e tem vários outros entidades caboclo ali que ele chama, né? Que é uma turma própria do Daime. E toda uma reverência também à Rainha do Mar, né? A Rainha da Floresta. Então a gente vai entrando nesse campo mais espiritual e vai percebendo esses detalhes, né? Então, eu cheguei da floresta e fui trabalhando com essas medicinas, né? Com a medicina do Cambô, que é uma medicina que também foi recebida dentro da força da ayahuasca por um pajé, né? Catuquina. E, e a medicina do rapé também, né? Que é a junção do tabaco com a cinza e outras ervas. E aí a gente vai fazendo esse estudo, né? Ali tem lá mais ou menos a programação do que seguir, mas eu vou fazer um resumo geral, tá? Aí se tu, de repente, quiser fazer alguma pergunta ou colocar, depois a gente vai encaixando aí os detalhes, tá? Pois é. Aí, dentro desse estudo com o Daime, eu também fui conhecer um Bandaime. E um tempo atrás eu ia muito no Reino do Sol. E lá uma vez eu escutei falando que a gente fala um bandai, mas na verdade é a Umbanda, né? É a Umbanda onde você toma o daime. Porque as entidades também é das 7 linhas, né? E aí eu fui vendo que muitas vezes dentro do trabalho do Umbandaime, a gente fazia um trabalho legal, mas às vezes, dependendo de onde você ia, ficava alguns resquícios, né, de energia ali. E as medicinas eram muito legal, né? Principalmente a medicina do rapé, para dar aquela aterrada, para a pessoa sentir o corpo dela, sentir o aparelho, né? Às vezes também tinha algumas pessoas que estavam muito desalinhadas ali, toda hora entrando no pensamento negativo, obsessor, né? Essas coisas, tomavam cambor. Eu mesmo já vi coisa impressionante com cambor. Relembro uma onde uma pessoa de 35 anos estava se sentindo muito feia, muito gorda, muito depressiva, tomando vários remédios, e ela me procurou porque ela já conhecia as medicinas, resolveu tomar um cambô, e na hora que ela tomou o cambô, isso é resumido porque a história é bem longa, né, e o nosso tempo é curto, eu escutei ela tomou o cambô na sala da casa dela, e eu escutei uma panela caindo na cozinha e a porta batendo, né? Como se tivesse saindo o espírito ali dela, que quando eu coloquei o cambô no corpo, no meu campo visual, intuitivo, apareceu como se fosse um fogo ali naquele espírito e ele não aguentou aquela vibração e saiu do corpo dela. A partir daquele dia, ela jogou todos os remédios fora, voltou ao normal dela. Ou seja, estava com um obsessor ali, né? E o cambô ajudou, né? E a ayahuasca também, né? Você vai vendo. Quando eu comecei a tomar ayahuasca, as primeiras experiências, a primeira vez que eu tomei, eu voltei com a aldeia, tive uma admiração com a aldeia, um ritual de um pajé, e depois de muito tempo eu encontrei esse pajé encarnado, fazendo o mesmo ritual que eu tinha visto. E eu escutava ele cantar, entendia a energia, entendia a vibração. E aí, depois de um certo tempo, quando eu entrei mais para o lado do Daime, acho que isso, a primeira vez que eu tomei ayahuasca, 97, mais ou menos, e aí em 2001, eu comecei a tomar Daime, que foi quando, em 98, aí chegou o ritual do Daime lá no Acre. E aí, quando eu tomava Daime, sempre me vinham umas coisas assim, muito fortes e uma sede, parecia que eu estava chegando de um deserto, assim, que eu tinha passado muito tempo no deserto e dava uma vontade de tomar água. Se eu tomasse ali 2, 3 litros de água, não matava a minha sede. E aí, até que um dia, no mês de setembro, eu tive a oportunidade de ver um trabalho do Daime, que dentro do Daime existe diversos tipos de trabalho, né? Existe o trabalho de concentração, tudo 15 e 30, trabalho de inário, bailado, existe o trabalho de cura e existe o trabalho mediúnico, que isso daí já é uma parte mais ligada ao padrinho Sebastião no processo da expansão. E aí, no mês de setembro, eu
participei de um trabalho que era em comemoração do dia de São Cosme e São Damião. E aí eu comecei a entender como, às vezes, os sofredores eles se manifestam no nosso aparelho, só que a gente não tem a visão aberta, né? Acaba não vendo, acaba não entendendo, e começa a aparecer os sofredores ali, né? Você começa a ter algumas sensações de frio intenso, muito calor, uma angústia, algumas coisas ali que, às vezes, vão se manifestando, né? E aí, dentro desse trabalho, eu fui entendendo que existiam essas coisas, e foi muito interessante, porque a partir daí aí eu comecei a participar de outros trabalhos e fui vendo que várias coisas ali foram se alinhando, né? Como que era interessante e amplo esse trabalho. E aí, uma vez, escutando um senhor muito antigo, da época do quadrinho, porque o pessoal da época do Mestre Indeu era muito tradicional, né? Não tinha essa abertura para a Umbanda. E aí, quando o Padre Sebastião abre para a Umbanda, alguns dos seus discípulos questionam ele sobre isso, né? Como pode, né, trabalhar dessa maneira tal? E aí ele fala, olha, se nós que somos uma religião que prega o amor e acredita no espiritual, não tem capacidade de acolher esses irmãos que estão passando por esses processos, esse sofrimento, quem é que vai acolher? E aí começa todo um trabalho que aí hoje tem o trabalho de São Miguel, tem o trabalho de Mesa Branca, né? Você toma o time e tem esses trabalhos onde a banca é aberta, e aí tem a chamada, né, dos seres ali dentro dessa linhagem do time também, né? Sem desprezar nenhum orixá. Todos os orixás são bem-vindos, né? Só que, às vezes, a dificuldade de algumas pessoas que têm mediunidade é conversar com o seu guia e entender que tem a hora certa, né? E educando o aparelho e vendo que ele tem trabalho que é pessoal ali, que você tem que se estudar, você tem que buscar se conhecer para também não estar aparelhando zombeteiro, né? Porque a espiritualidade, ela é uma coisa séria, né? Se você aparelha um espírito zombeteiro ali e fica dando paz, trabalhando, em vez de você ajudar, você vai estar atrapalhando ali o andamento da pessoa, do trabalho, a energia, né? E a gente que toma medicina sabe que nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha é ouro. Tem uns brilhos ali que eles vêm disfarçados, né? Então você tem que ir aprendendo a conhecer a energia. E aí as medicinas elas estão aí para fazer isso mesmo, te alinhando, né? Abrindo teus canais para quando você perceber um negócio ali que às vezes tem uma determinada fisionomia, porque entrar nesse mundo das medicinas é isso, é você entender que a fisionomia nem sempre quer dizer tudo, né? É ver você ver um ser ali muito do seu bonito, com um cocar, né? Uma coisa ali, uma vestimenta super da hora, mas energeticamente você não está bem. Então já fica esperto porque tem alguma coisa que não está legal ali, né? Assim como também às vezes você vê umas coisas sobrenatural, né? De uns seres de outras formas e que tem uma energia super boa, né? Que mora numa outra dimensão que não tem aquela necessidade de ter uma fisionomia ali agradável, de beleza ali para poder te convencer de nada, porque ele convence a partir da energia, né? Do que a tua consciência consegue alcançar ali naquele momento, né? E isso tudo é importante para a gente no dia a dia ir lidando com as medicinas, e lidando com o que aparece, né, no nosso campo, na nossa vida. Tudo isso daí, a ayahuasca, o Daime, ele vai possibilitando esse estudo, né? E aí você vai se trabalhando o seu aparelho, né? Até chegar a um ponto, né? Eu recordo que uma vez eu estava numa concentração em São Lourenço da Serra, e foi quando eu tive uma experiência muito linda. Eu estava sentado, concentrado, e sem o meu corpo fazer nenhum movimento, quando a miração abre, que eu sinto aquela força, aquela energia, eu olho para minha cadeira, ela está transformada. Eu vejo, percebo que tem um ser ali comigo, né? No momento eu não tinha conhecimento, ainda tinha um pouco de ignorância, né? Ainda tenho, né? Bastante, mas era mais forte ainda.
E aí, depois de um tempo, fui percebendo que naquele momento tinha chegado um guardião para me ensinar várias coisas, me ajudar no meu dia a dia, ajudar a liberar uma limpeza que estava ali presa, né? E na hora da limpeza, ele intuiu, falou comigo, né? Às vezes, o que tu tanto despreza e tem preconceito é o que vai vir te ajudar na hora certa, como eu estou fazendo agora, né? E era que, quando se falava de esquerda, eu tinha maior cisma, né? Porque a gente vem de um catolicismo muito forte, né? Onde esquerda é coisa do mal, esquerda é coisa do capeta, né? E aí, às vezes, fica na cabeça da gente aquela história ali, até você se libertar disso leva um tempo, né? E é isso que às vezes a pessoa vivencia, né? Você está ali, o guardião chega para trabalhar com a pessoa naquela dimensão ali do negócio mais denso e a pessoa está desprezando ela, né? Está desprezando o guia, está desprezando o ser que vem ali para ajudar, né? Eu acho muito legal quem toma as medicinas, né? Ler os livros, né? Eu na Cabropança, de vez em quando, eu estou lendo os trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho legal quando a pessoa também vai num terreiro, né? Procurar conhecer quem está acompanhando ela, quem pode ajudar, né? Porque os seres do espiritual estão aí para ajudar a gente, né? E se a gente conhece, sabe mais ou menos quem é quem, aí já facilita o andamento da coisa, né? Porque você começa a ter experiências que são muito significativas, né? Aí sai desse oba-oba, sabe? Que hoje em dia eu estou vendo muito isso, um oba-oba com a medicina ali, e o estudo pessoal mesmo não acontece, né? Aí quando você tem alguma questão no dia a dia ali, uma coisa tão pequenininha que se você tivesse prestado atenção seria fácil resolver, começa a se tornar um problema gigantesco, né? Tudo porque você foi na energia ali, mas não procurou se conhecer mesmo, ter aquele contato real, profundo, né? Uma coisa é o outro vir falar, e outra coisa é tu mesmo ver, tu mesmo sentir no teu corpo, né? Ter essa experiência. Isso é muito precioso, né? E a gente não esquecer nunca da origem do nome ayahuasca, né? O vinho das almas. Então, tu tá tomando uma bebida que automaticamente tu vai entrar em contato com esse mundo espiritual, né? Vai entrar em contato com o mundo da energia, o mundo dos seres encantados, que às vezes no dia a dia a gente não consegue ver e quando toma medicina vai fazendo a limpeza, limpando ali o terceiro olho, tirando certas coisas da cabeça, e aí mais para frente tu vai vendo como é real, como é bonito, como é profundo o estudo com as medicinas, né? Então, assim, a medicina do Cambô, por exemplo, é uma medicina que, no início, tinha algumas pessoas que, quando eu cheguei em São Paulo, que era da Umbanda, até do Umbandagem, que tomava medicina e na hora que estava chegando a força do Cambô, incorporava umas coisas lá. E começava a saculejar o braço, né? E aí foi então onde eu pedi para algumas pessoas, né, que tinha essa reação, já dar uma observada ali, porque a hora do tambor era a hora da limpeza mesmo, de sentir o corpo ali, sentir a medicina trabalhando no corpo, né? Porque às vezes a pessoa começava a balançar os braços, caía os pontos, aí já, para mim, já era mais uma fuga da medicina, né? Como também ali em alguns momentos, quando a pessoa dentro de um trabalho com a ayahuasca, ela começa também a falar que está incorporando isso, incorporando aquilo, e na verdade é uma manifestação ali das energias dela mesmo, né? Porque você está com a força da medicina, você percebe quando chega um ser ali que faz diferença no aparelho da pessoa, né? Tanto para positividade quanto para negatividade, né? Eu mesmo no último trabalho eu orientei, né? Então, o primeiro momento do trabalho até a hora do rapé, nada de aparelhamento, né? E teve uma irmã lá que ficou aparelhando, aí eu fui lá conversar com ela, né? Porque o marido dela falou, ela é média e tal. Eu disse, mas se ela é média, o aparelho dela está muito indisciplinado, porque a orientação foi que não tinha
abertura, era um momento de estudo. Então, um guia de luz, ele não entra dentro de um trabalho, se o trabalho tivesse sido organizado, mesmo firmado, ele não entra dentro de um trabalho sem autorização do chefe do trabalho. Se o chefe do trabalho dizer, ó, está aberto a possibilidade de aparelhamento, de você receber um guia e atender alguém, aí já é outra história, né? Mas se a pessoa que está à frente do trabalho não autoriza, se vem algum é porque é zombeteiro. Porque os espíritos mesmo evoluídos, eles não entram de qualquer maneira, né? Então, aí já é um outro estudo, a pessoa já tem que estudar o aparelho para ver aonde que ela está deixando as portas abertas, né? Porque é importante ir educando o aparelho, né? Porque, às vezes, você aparelha uma coisa que, beleza, para tu tá de boa ali, mas depois vai ter consequência, né? No teu dia a dia, porque poderia ser um momento onde tu estaria recebendo uma instrução preciosíssima, ali, firmando o teu campo, a tua mente, né? A tua casa espiritual, e aí você deixou tudo muito solto e na hora, no dia a dia, na hora que o negócio acocha, mesmo que você tem uma vivência mais densa, você não consegue expulsar a coisa porque você já autorizou de outras maneiras, né? Então, se a gente começa a instruir, educar as pessoas nesse sentido, vai ficando mais fácil, porque aí os aparelhos vai chegando coisa mais, digamos, com a energia mais interessante para o coletivo, né? Não só para a pessoa, mas para o coletivo também. Pode continuar? Como é que está o tempo aí? Certo? Tá tudo bem, nós temos mais 20 minutos. Se você quiser continuar ou se quiser abrir para perguntas, como você quiser. Mais 20 minutos, então abre aí para algumas perguntas que tiver aí a gente já junta uma coisa com a outra, né? Perfeito, então. Eu queria só fazer uma colocação antes, Elvis, que eu achei muito importante, assim, essa tua fala, para trazer essa reflexão sobre as fugas, porque a gente percebe muito isso. Tá num processo mais forte, daí a pessoa incorpora, sabe? Quando, na verdade, a pessoa deveria atravessar o processo e não fugir do processo. E hoje em dia é dito que tanto as medicinas quanto a Umbanda está na moda. Todo mundo quer entrar num terreiro, ou todo mundo quer tomar ayahuasca, virou como um modismo, todo mundo quer usar uma guia de orixá, mas ao mesmo tempo não senta muitas vezes para estudar, para se trabalhar, não quer atravessar o processo, né? Quer fazer um passeio, digamos assim, espiritual, mas não quer sentar para realmente construir uma disciplina. E dentro da minha perspectiva, tanto o trabalho quanto o trabalho dentro da Umbanda, com os orixás, com as entidades, quanto o trabalho com as medicinas, precisa de um caminho de disciplina. Não existe nenhum trabalho espiritual que não vai acontecer sem uma disciplina, sem um aprimoramento. Porque é dessa forma que a gente chega no espiritual, é quando nós vamos aprimorando, olhando, né, para essas coisas. E, ao mesmo tempo, também essa reflexão, né? Porque eu vejo que existem maneiras diferentes, tanto o Umbandaime, os trabalhos de Daime, onde chegam entidades, onde lidam com os encantados, quanto o trabalho da Caboclança, quanto outros trabalhos nesse sentido de olhar para os orixás até um ponto, e nas casas de Umbanda nós olhamos os orixás, vamos um pouco além desse ponto, de igual forma está correto, né? De igual forma é uma manifestação, é uma face daquele orixá, só que ao mesmo tempo eu diria que a gente precisa ir até onde damos conta. Eu acho que a gente já teve essa conversa em presença, né, Elvis, aquele dia, assim, a gente conversou bastante sobre isso, porque hoje em dia, assim, a gente vê pessoas que compram a medicina, começa a tomar a medicina do nada, ouviu falar de pombagira, já começa a chamar pombagira ali no meio da medicina, mas nunca entrou num terreiro, não tomou medicina com profundidade. E bem, a orientação que eu gostaria de trazer é, gente, não chamem espíritos que vocês não conhecem, que vocês não saibam lidar. Sim, eu acho que o Umbandaime
e a Caboclo Lança trata de uma maneira muito respeitosa os orixás e todos esses seres, chamando até uma parte, mas tenho visto também uma galera aí que começa a fazer oferenda, começa a fazer um monte de coisa, mas não aprendeu a fazer. Por isso que quando a gente olha para a Umbanda, para os cultos afro, eles vão ter uma perspectiva de religiões iniciáticas, porque você precisa se iniciar em algo, você precisa receber autorização para mexer com algo, você precisa ser apresentado para aquela energia, você não pode chegar do nada. Então, eu acho que existem alguns limites, existem o ponto de cultuar assim, de cantando, de trazendo os inários, que é maravilhoso, eu já participei, são curas incríveis, são curas maravilhosas, mas existe o outro ponto quando começa a oferendar, começa a tratar aquelas entidades, começa a fazer trabalhos para as outras pessoas, daí é uma responsabilidade, assim, eu digo um grau de comprometimento que é um pouco diferente, e a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Justamente como o Elvis colocou, porque daqui a pouco a gente está achando que está alimentando a entidade e a gente está alimentando o zombeteiro. Né? Daqui a pouco a gente está achando que está lá, está cultuando, está tudo bem, mas de repente estamos levando energias complicadas para dentro da nossa casa, que vão sugar da nossa energia, que vão trazer doença, que vão trazer negatividades. Então, eu acho muito maravilhoso tudo isso que nós estamos vivendo nesse ponto, mas ao mesmo tempo precisamos estar olhando até onde podemos ir, até onde isso está bom, é dessa forma, está respeitoso para todas as tradições, para todas as linhas. Bem, já vi de várias coisas, né? Floripa, a gente está aí na terra, na Ilha da Magia, na famosa terra da espiritualidade, onde todo mundo já se sente espiritualizado, onde a galera vai lá na internet e compra... nunca ouviu falar de povo indígena, não se aprofundou, mas compra um cocar, compra uma medicina e começa a conduzir ritual, sem ter o respeito por quem caminhou por essas etapas, sem ter o respeito por quem fez as dietas, por quem entrou na floresta, por quem estudou. Então, acho importante também a gente jogar essa polêmica aí, trazer essa reflexão, que também é muito importante. E, bem, não sei se já me passei no horário, né? Tá, vou trazer a pergunta agora. Tudo bem, Elvis? O que tu acha disso? Complementar um negócio aí que me veio na memória agora, né? Nesse período da pandemia, eu fiquei impressionado, assim, como não é porque, por exemplo, a pessoa tem um grupo de Daime ou de ayahuasca, ou às vezes até um terreiro, não significa que ela tem acesso ao universal ali de tudo, não. Tá? Porque nesse período da pandemia, eu vi tanta ignorância, né? Eu vi, por exemplo, a ignorância de um pai de santo, um cara que tem um terreiro, que veio pedir cambô para aplicar no grupo dele. E aí, como eu sempre, as pessoas que me procuram, eu sempre tenho algumas perguntas, né? Porque às vezes eu sinto, não, esse daí passa, esse daí pergunta tal coisa, esse daí puxa por tal história. E aí, nesse Pai de Santo, a primeira que eu fiz foi com quem tu estudou, com quem tu teve orientação para pegar a medicina e aplicar nos teus fiéis, lá, nas pessoas que participam do teu grupo. Ah, com ninguém não. Quantas vezes tu tomou? Uma vez. E tu já se acha apto a pegar um material e aplicar nos teus fiéis lá, tu não tem consciência da responsabilidade, da energia do que tu está manipulando. Resultado, a pessoa sumiu, até hoje não apareceu mais, né? Mas, infelizmente, é a realidade. Como também chega a pessoa assim, é muito comum chegar umas pessoas e dizer para mim, eu sou fardada há 10, 12 anos. Eu queria pegar um Daime e tal. Mas tu é fardada todo esse tempo e a casa que tu participa não teve coragem de te dar um Daime para o teu estudo pessoal. Então, tem alguma coisa errada aí nessa história, né? Ou seja, às vezes a pessoa ela participa ali, mas parece que tá só o corpo presente, né? A consciência está em outro lugar, a pessoa que arruma confusão com tudo que é membro do local, e aí acaba não querendo assumir responsabilidade, né?
consigo mesmo, nem com a casa, e aí fica naquela coisa ali que vai para um canto, vai para outro, e está perdido no tempo e no espaço, né? E ainda quer medicina para poder estar servindo para outras pessoas. Eu digo só se eu fosse doido, né, de passar a medicina para uma pessoa assim, porque não tem como, né? Você vai vendo ali que é um negócio muito delicado, porque às vezes a pessoa acha que a história é só servir, né? Colocar ali no copo, se fosse só isso, era muito fácil mesmo. Mas tem muita coisa além disso, né? As manifestações, as coisas ali que às vezes quem está à frente tem que estar ancorando, segurando, encaminhando, né? Porque vem muita energia. Por isso que eu, durante muito tempo, eu só fazia um trabalho por mês, porque eu sabia do tanto de energia que eu tinha que desprender ali, das minhas capacidades, né? De fazer um negócio e ali no final a pessoa vivenciar um processo super forte, mas no final ela dizer, não, eu entendi, eu recebi minha cura e eu estou bem, mudou minha vida, deu uma outra direção, né, para melhor. Então tem cuidado aí, porque eu não passo, né? Eu sou chato mesmo assim, eu não tenho problema de assumir que eu sou chato, que eu sou, né, que eu também não vou contra o que eu estou sentindo no meu coração, eu não vou contra o que às vezes é intuído na minha consciência, eu não vou contra, mas eu digo que tem muita coisa acontecendo, né? Por exemplo, antigamente, quando eu falei esse nome Elvis do Juruá, né? Eu venho procurando, pelo menos com as medicinas, trabalhar de uma maneira legal, assim também, que onde as pessoas da floresta recebam também um pouco do que é usufruído aqui, né? E aí a coisa foi ficando tão banal, popular, que hoje em dia isso daí é uma coisa para se pensar, entendeu? Não vai cair na onda de achar que a medicina do Acre, do Juruá, isso daí não é mais sinônimo de qualidade, não. Porque eu digo para vocês que é muito conhecido lá a história de pessoa que vai nas olarias, lá onde faz tijolo, tudo, assa o tijolo, pega a cinza, vende, né, mistura com tabaco, vende, lá de qualquer madeira. Como também é muito comum lá, já tem gente que está fazendo lá o sacramento da cor com a latinha de cerveja do lado. Então, para vocês verem o nível que está o negócio, entendeu? O cara entrou na onda comercial. Então, eu vou preparar um chá, vou cozinhar um cipó com a folha ali e vou repassar isso para a galera aí. Então, uma pessoa que trabalha assim, ela não tem critérios. O critério dela é o dinheiro, né? A pessoa deu o dinheiro, pagou, tá tudo certo ali. O que ela vai fazer ou deixar de fazer com a medicina é problema dela. Só que a gente vai vendo que é por aí onde entra muita complicação, né? Principalmente para os povos indígenas, que já sofrem um preconceito, né? Vai dizer que toma medicina da ayahuasca e já tem toda uma carga ali, um preconceito. Toma o rapé, que é uma medicina que você vai usar ali o instrumento, o pepi, o curipe, a pessoa já acha que é cocaína, que é o problema na maioria dos lugares. Então, eu não tenho problema de tomar medicina em nenhum lugar, porque eu sei explicar o que eu estou fazendo, eu sei conversar com qualquer pessoa, porque eu tenho experiência, né? Já há muitos anos, lá para 20 anos que eu venho trabalhando com a coisa, fora os outros que eu já venho usando, né? Então, o que eu uso, eu dou conta e pode ter certeza que vocês ali conversar com a pessoa, né? Não vou dizer que sei de tudo, porque não sei, que eu não sou doido de afirmar uma coisa dessa, mas o básico para explicar para quem não sabe, eu sei, né? Porque eu já vim encaminhando. E aí, às vezes, a pessoa, ela tá, às vezes, adquirindo medicina, tomou medicina uma, duas vezes, e já acha que pode conduzir a história, e aí começa a acontecer os BO, né? Porque a pessoa está achando que é quantidade, e às vezes eu digo que numa viagem que eu fiz para fora do Brasil, onde eu fui conduzir um trabalho, eu, na santa inocência, né, na época, falei, eu vou tomar, era uma medicina forte, eu estava seguindo, tipo, tomando 30 ml, eu digo, hoje eu vou tomar 10 porque eu quero fazer um trabalho suave. E aí, nesses 10 ml, eu fui para uma outra dimensão, e lá eu fiquei, percebi que eu estava em outro lugar, então tomava rapé, fumava cachimbo, tomava sananga, e nada deu sentir que o espírito tinha voltado ali para o aparelho, mas o aparelho estava dando conta, era como se fosse um desdobramento, né? Ou seja, foi uma experiência fortíssima,
que, no final, algumas pessoas relataram, eu tive uma miração que eu fui em tal canto e eu te via gigantesco e tu estava cuidando do trabalho lá. Eu digo, nossa, se eu soubesse, eu tinha ficado por lá mesmo mais um tempo, né? Eu tinha me preocupado em voltar, mas eu tinha a responsabilidade ali do grupo, então estava nesse dilema, né? Foi um aprendizado. Mas com isso eu quero dizer que, às vezes, quantidade, até a pessoa ela toma 90 ml de uma medicina forte e não vai para muito longe. E, às vezes, ela toma 10 ml da mesma medicina e tem uma experiência incrível. Então, quantidade não quer dizer muita coisa. Mas, para quem não conhece, às vezes pode ser que a pessoa sinta que a necessidade seja uma quantidade maior para ver a pessoa naquela força, e é nessa que, às vezes, a pessoa vai tomando e não sente, e porque não era o momento certo de abrir, e vai forçando a abertura, e quando abre, é aquele Deus nos acuda, né? Então, tudo isso são detalhes que, às vezes, a pessoa que está à frente tem que ter uma percepção, né? Como que está o aparelho da pessoa, se está muito ansioso, se está muito angustiado ali. Então, vai trabalhando aos poucos, sem pressa mesmo, porque uma coisa que a gente vai aprendendo nas linhas espirituais, né, que é devagar mesmo, né? Quem anda com o Senhor caminha devagar, né? Porque é nesse devagar que a gente vai aprendendo os detalhes e vai absorvendo mais coisa, né? Não adianta eu querer acelerar o processo, que receber já uma entidade ali que possa abalar tudo, que não vai dar muito certo, porque o aparelho não tem suporte ali para estar entrando naquela vibração, naquela dimensão, né? E só vai dar sofrimento do dia a dia para a vida. Pode continuar, é só esse detalhe mesmo. Axé, Elvis. Grata pela sua chatice, como você falou, porque é nessa chatice que a gente vê o seu cuidado, as suas boas orientações, e é onde a gente sente segurança de estar num trabalho contigo, de estar recebendo as suas orientações, de estar tomando da sua medicina. Bem, a galera aqui da casa sabe o quanto eu sou chata também, né? E sempre falo, não, medicina com o Elvis. Cambô, vai ter cambô com fulano de tal. Muito obrigado, tomo cambô com Elvis. Pela essa questão de saber da procedência, de saber do seu cuidado. E a gente sabe que, assim como você, tem outras pessoas também que buscam por essa qualidade, mas a gente sabe também que está muito difícil, né? Virou esse grande boom de busca pelas medicinas e também está muito difícil separar o joio do trigo. Então, que bom ter você conosco, ter a sua trajetória, ter as suas medicinas, ter o seu trabalho. A gente espera que em breve você tenha um lugar na agenda aí para vir para Floripa, que tem uma galera te esperando, né? E, bem, vou ler uma pergunta que tem aqui. Gente, a gente já está chegando no nosso final, nós temos 7 minutos, tá, para encerrar a nossa roda de conversa de hoje. Se você tem mais alguma pergunta, alguma questão que você queira perguntar para mim, para o Elvis, para a gente, utiliza ali o chat, escreve ali, tá bom? Essa pergunta é da Madalena. Ela fala o seguinte: quanto à limpeza com a medicina da ayahuasca, o vômito limpa a gente. Minha pergunta existem... Existe como vomitar a limpeza de uma outra pessoa? E se sim, se isso seria ruim, quem vomita pelo outro? Está correto, Madá? Eu perguntei corretamente? Existe como meu corpo vomitar a limpeza de uma outra pessoa? E se sim, seria ruim? Entendeu? Entendi a pergunta. Desculpa. Ela falou que é uma honra poder te escutar. Obrigado. Um grande abraço, Madalena. Pois é, isso daí existe. Né? Existe, mas eu vejo, hoje em dia, eu vejo assim, como uma delicadeza isso daí. Porque, assim, às vezes, eu não acho justo a pessoa, por exemplo, eu me preparei para o meu trabalho, fiz a dieta certinha ali de 3 dias, não tomei álcool, evitei várias coisas que poderiam complicar o meu trabalho, né? E aí, de repente, eu estou lá numa boa vibração ali, mirando a coisa, de repente começa a me dar um enjoo e, de repente, eu vou lá fora vomitar pela pessoa. Não, quem fez sua cagada é que vai lá e vomite, né? Eu acho assim, na minha visão, né? Na minha visão,
A não ser que seja um caso muito sério, porque às vezes a pessoa está tão na força que ela não consegue lá liberar aquele processo, né? Aí beleza, aí você, mas que seja você que esteja consciente ali de que não, eu estou disposto a ajudar, né? Esse processo, porque eu conheço a pessoa, ou eu simpatizei, beleza. Agora, deixar que essa energia entre no teu corpo e tu vai fazer isso constantemente sem querer, eu já não acho legal. Então, tem que fortalecer, né, aí a parte do campo mesmo, firmar o pensamento e dizer e conversar, porque às vezes a gente, assim, eu sempre falo, assim, beleza, eu escutei tal coisa. Beleza, se tu escutou, por que que tu não fala também dentro daquilo que tu escutou, né? Então, estou escutando com pensamento. O cara manda um recado. Eu mando outro para ele. Eu não estou só como um canal receptivo, né? Então, tem coisas que eu posso aceitar, mas tem coisas que eu não sou obrigado a aceitar, né? E é bom que cada um vá cuidando do seu aparelho. Por isso que eu acho legal o trabalho de Cavalcantes, né? O trabalho dentro da linha do Daime é um trabalho de corrente. O trabalho de corrente já é um pouquinho mais delicado, essa parte, né? Mas mesmo dentro do trabalho de corrente, se você se prepara e firma o teu aparelho ali, quem vai ter que fazer a limpeza é o dono do processo lá, porque é bom que ele vomite, ele veja o que ele está fazendo, é bom que ele entenda o que ele está limpando ali, que se ele fazer determinadas coisas não vai dar muito certo, porque ele vai ter que vomitar e passar por aquele processo. E graças a Deus que passa, né? Porque chega um determinado momento, e isso eu já vi muito, que a pessoa, vou lá, faço qualquer bobeira fora, vou numa festa, tomo doce, tomo isso, tomo aquilo, aí eu vou no trabalho de Daime, de ayahuasca, e vou lá e vomito, limpo. Beleza, vai se confiando, bonitão. Que aí chega um momento que tu vai lá e tu passa horrores e tu não vomita nada. Volta para casa, às vezes até ruim, porque veio todo aquele enjoo, aquela angústia, mas não conseguiu sair uma gota, né? Então, a medicina tem isso também. Vai vendo que o cara vai folgando, aí quando dá um determinado tempo, é tipo miração. Você tem uma época que você tem muita miração, aí vai vir as orientações do que tu deve alinhar no teu dia a dia, na tua consciência ali, aí tu não vai participando disso, o que que acontece? Chega um momento que a mineração cessa, tu não mira mais nada, tu toma ali, tu sente aquele efeito no teu corpo, mas não vê mais nada, porque não está colocando em prática o que está sendo orientado, né? Então, assim, existe essa possibilidade, mas também é bom, dentro dessa possibilidade, ir se alinhando para você fazer o que é seu, né? Porque é bom que cada um cuide do seu, senão fica um negócio ali muito injusto. Enquanto eu me preparo, o outro vai de qualquer jeito e ele não. Eu que vou fazer a limpeza porque eu sou mais sensível? Não. Vai trabalhando essa sensibilidade também até um ponto onde a pessoa te sopra uma coisa e tu manda de volta. Diz, não, mano, aqui não, obrigado, pode ficar com o que é seu, que eu fico com o que é meu, né? Perfeito. Elvis, a Cíntia Martins, do Rio de Janeiro, ela perguntou se existe algum tratamento que você faça à distância. Não, ultimamente não. Esses Tá. tratamentos à distância eu estou indicando outras pessoas, né, aproveitando que nós temos tu que tem a casa, né? Tem a Andréa também, que tem um terreiro. Eu tenho outros parceiros aí que fazem esse trabalho, né? Com a mesa radiônica e tal. Eu estudei Sim. algumas coisas, mas hoje em dia eu estou preferindo trabalhar mais pessoalmente mesmo, porque aí os atendimentos, ele é muito personalizado, né? Assim, onde eu tento sentir a energia da pessoa, vendo o que é mais adequado ali para as pessoas se recuperando aos poucos, entendendo também a recuperação dela, né? E a distância, Perfeito. como eu trabalho com outras coisas, aí eu prefiro ficar presente mesmo, porque se eu me ausentar muito para esse atendimento à distância, complica para mim. Uhum. Elvis, eu vou indicar, então, vou colocar aqui o número da Juru Ervas para ela entrar em contato, caso você tenha contatos para passar para ela. E, Cíntia Martins, o nosso terreiro, ele realiza, sim, atendimentos à distância, tá? De limpeza, de orientação espiritual. Eu vou deixar o contato também do nosso terreiro, mas da parte das medicinas, daí mais com
com Elvis ali no contato da Juru Ervas, que eu vou adicionar aqui para vocês no chat, tá? A gente teve uma participação aqui também da Edna, que ela escreveu o seguinte: eu só quero agradecer mais uma vez a cura que tive com o cambô e com o rapé. Estou dormindo sem os remédios, Elvis. Gratidão. Edna. Viva! Que bom! Viva a cura, Edna! Saudade! Sim. Tem mais uma pergunta aqui, que é a pergunta do Patrick. Ele fala: o rapé é sempre algo individual ou tem tomadas de rapé entre pessoas trabalhando em conjunto? Eu entendo que é como se fosse um trabalho de corrente, mas com rapé, e não com ayahuasca. Não sei se entendi bem. Eu não entendi muito a pergunta, não, porque, assim, não sei se ele está perguntando, por exemplo, que eu já vi, né? O que eu achei meio estranho. Tipo, um cara abastecia o tepi, aplicava na narina de uma pessoa, e depois o outro abastecia, aplicava na narina, e eles ficaram trocando ao mesmo tempo nas duas narinas. É isso ou tomar rapé no coletivo, no caso, tem um trabalho, aí todo mundo toma um rapé? Ajuda, Madalena. Formula melhor a pergunta aqui para a gente entender, por favor. Gente, nós vamos então para a última pergunta. Pode falar, Madalena. Boa noite, peço licença, a benção à minha mãe, licença para o Elvis de Giruá, que eu admiro muito. E a minha pergunta foi da seguinte, porque eu conheço o rapé há 3 anos, né? E eu tomo de uma forma onde eu me curo por dentro e gosto de tomar e entrar para dentro de mim em contato com a natureza, com o meu espiritual. E, às vezes, eu sinto de tomar entre os meus amigos, os meus iguais, onde cada um toma ao mesmo tempo e faz o seu estudo no individual, mas, ao mesmo tempo, em roda em coletivo. E eu gostaria de saber se essa é uma tomada indicada, se é indicado tomar assim. Ah, tá. Ó, dentro... Não tem problema, não, porque hoje em dia existem as rodas de rapé, né? Deixando claro que antigamente não existia a roda de rapé, isso daí já é uma coisa mais atual, moderna, né? Na época que eu comecei os trabalhos, já tinha os trabalhos de caboclança, aí teve um irmão, né? O irmão Elvio Marrom, que começou a fazer um estudo mais do Caruso e outros irmãos lá do Céu da Lua Cheia, e começaram com a roda de rapé, né? Porque na aldeia mesmo a pessoa tem os trabalhos de pagelança, né? Então, ali, dentro dos trabalhos de pagelança, aí todo mundo toma. E no dia a dia, cada um toma na sua casa, ali, perto no final da tarde, né? Eu dei para pular no rio, trabalhou o dia inteiro no sol quente, aí toma um rapézinho ali para dar uma equilibrada ali na temperatura do corpo, e depois pula na água, né? Então, assim, no dia a dia, eu acho que às vezes é legal a pessoa dar mais um destaque aí para o individual, sabe? Até porque a medicina do rapé é uma medicina assim que ela é boa você tomar e silenciar, né? Escutar ali, aterrar, escutar as orientações da Mãe Terra, né? Dos seres que chegam também através dela, né? Através dessa energia. Uma vez eu fiz uma experiência de tomar rapé em casa e depois eu fui o mar e tomei o mesmo rapé e eu senti que a força do rapé foi diferente. E a sensação que eu tive dentro desse processo foi que o rapé que a gente toma em casa é para entrar naquela vibração do mar. Então o rapé ele não ficou tão forte porque já estava naquela vibração ali na beira-mar. Então é uma vibração ali mais tranquila, ali onde você não está tão acelerado, não está tão preocupado com coisas do dia a dia, né? Está mais ali na contemplação, ali na vibração da energia, né? E aí, nesse uso individual, a gente deveria estar se direcionando para isso, né? Para chegar nessa energia de tranquilidade, de calma. E às vezes o que eu vejo, a pessoa tomar rapé, às vezes no coletivo ali, sem ter um canto, sem ter um direcionamento, é muita conversa fiada, né? Aí você toma medicina ali para aterrar, muitas vezes, bobeira, que é conversado. E, às vezes, até a gente mesmo, que já é mais acostumado, acaba entrando nessa, né? Eu não estou nem dizendo assim, me colocando dentro de uma grandiosidade onde eu faço sempre o correto.
Às vezes eu tenho que me policiar para não tomar um rapé e ficar conversando ali coisa nada a ver, entendeu? Porque é muito comum acontecer. Então, eu vejo que no dia a dia é bom quando você vai tomar rapé com outras pessoas, mas tomar nesse direcionamento, né, do silêncio, da concentração, de uma coisa séria ali, porque vou tomar para trocar ideia, depois, com o passar do tempo, começa a entupir o nariz, a medicina começa a trabalhar diferente, né? Porque é energia, é tipo a pessoa ali que vai tomar um rapé, pega o vidro, isso daí é uma coisa que eu sou chato mesmo, com um amigo, com um irmão, com qualquer pessoa, né? Pediu o meu vidro de rapé e vai tomar um rapé e fica conversando ali com ele na mão, aí é danado para receber uma observação, e eu faço isso com muita tranquilidade, porque eu mesmo tento me policiar para não fazer isso, né? Então, vou pegar o rapé, na hora que eu vou pegar o rapé ali, eu já estou no intento ali, já vou colocar na mão, já vou tomar, já vou me concentrar. Devolvo para onde tem que devolver, aí sim, depois eu posso conversar. Na hora que eu peguei o tubo da medicina, porque é energia, né, gente? Então, estou ali com o recipiente que tem uma medicina e estou conversando com bobeira, energeticamente vai ter aquela troca, aquela coisa ali, tu vai estar impregnando a tua medicina com a energia ali que não tem nada a ver, né? Elvis, chegamos ao final da nossa roda de conversa. Você gostaria de deixar mais alguma palavra, mais alguma orientação? Ou eu já posso fazer um encerramento? Que sente? Pois é, então eu agradeço a todos vocês aí, estou vendo aí pessoas conhecidas, Inês fez um curso com a gente, Getúlio, André, né, Madar, todos vocês aí, então, muito obrigado por estarem com a gente aí. Esses assuntos da medicina é muito amplo, assim, eu tentei fazer uma visão geral aí, né, uma hora nas minhas redes sociais, de vez em quando eu estou escrevendo, às vezes fazendo algum vídeo, alguma coisa, nos trabalhos que eu realizo eu também acabo explicando algumas coisas, porque é um assunto muito amplo, e às vezes, dependendo do dia, dependendo das pessoas, você vai direcionando a energia para o que as pessoas estão buscando ali, estão querendo saber, né? Então, eu fiz um apanhado geral aí e aí você já sabe que existem essas possibilidades, então te agradeço, Aline, mais uma vez pelo convite, carinho e espaço, né? É sempre uma alegria poder estar participando, como também agradeço a AD pela assistência técnica, e muito obrigado de coração aí, que vocês continuem nessa energia aí de Oxum, de Nossa Senhora Aparecida, das crianças aí, e tudo isso que eu falei, que fique claro assim que eu também sou aluno. Eu estou no caminho aprendendo. Tenho umas vivências aí com um pouquinho mais de tempo do que alguns, mas confesso a vocês que todo dia aparece novidade, aparece aprendizados novos aí, e isso que é legal. A gente aprendendo cada dia coisa nova, então que cada um possa continuar aí na paz, estudando aí as medicinas, se comunicando com os guias, alinhando um aparelho, para a gente trazer essa energia boa aí para a nossa vida, para o nosso grupo, para o planeta Terra de maneira geral, né? Então, obrigado pelo convite e estamos aí precisando. Auxi, muito axé. Elvis, em nome de todos que ajudaram a organizar o Insatimai, essa primeira encruzilhada de saberes tradicionais de matriz afro-indígena, nós te agradecemos, dizemos o quanto nós estamos honrados, o quanto nós estamos gratos pelo teu tempo, por compartilhar a sua sabedoria conosco nesse dia de hoje. E bem, gostaria de estar encerrando, então, esse ciclo de conversas, palestra, mesa redonda que foi em Satimai, agradecendo a todos que estiveram conosco, assistindo, prestigiando, participando. Gostaria de agradecer também o patrocínio do Reabilita Alma, da Copa Frem, do Espaço Gaia, o apoio da Fonsa Pótima, do Fórum de Matriz Afro, de todos aqueles que sonharam juntos com esse projeto também, que participaram com as suas rodas, a Bênção Painaldo, que está aqui presente também, do Fonsa Pótima, e a todos
a todos os sacerdotes que estão aqui presentes, a todas as pessoas que prestigiam, que estão olhando com carinho e com respeito pela busca dos saberes tradicionais, porque é isso que nós estamos aqui, reunidos para falar, para resgatar, para refletir preconceitos também, porque quando uma pessoa vira, isso eu ouvi, né, com o meu ouvido, a pessoa falando que é uma loucura a medicina indígena, é droga, é isso, é aquilo. Nós não estamos percebendo que estamos sendo preconceituosos com o povo indígena, que estamos sendo muito preconceituosos, que não estamos olhando para as bases da nossa religião, pessoas de Umbanda falando isso, a Umbanda é de matriz afro-indígena, a gente não pode estar sendo preconceituoso com as medicinas indígenas, com as práticas, com a pagelança, nem as práticas também de benzimento, das oferendas do povo afro, da forma de fazer, independente de como seja em cada casa, nós não temos o direito de criticar, de falar, porque toda casa, ela começa com um legado, ela começa amparada por uma ancestralidade, então nós precisamos aprender a respeitar, a aprofundar e a refletir também em relação ao nosso país, que é um país racista, que é um país que comete genocídio indígena, que comete genocídio negro. A gente precisa olhar para tudo isso e refletir, porque chegou o tempo. Esse tempo acabou, as florestas estão acabando, as medicinas estão acabando, os saberes tradicionais estão acabando, porque está sendo exterminado. E, novamente, gente, não existe coerência entre uma prática espiritual e uma prática política ou social que não seja condizente. A gente precisa olhar para as pessoas que estão à nossa volta, a gente precisa olhar e repensar também a política, o que nós vamos escolher, quais são os políticos que nos representam, sei que a eleição já passou, mas segundo turno está aí, então a gente precisa olhar para tudo isso também, para que a gente caminhe com coerência, para que a nossa espiritualidade, a nossa prática espiritual seja coerente também com a nossa prática material, social e política. E, bem, sei que me passei no horário, mas, novamente, agradeço a todos. Em breve, nós vamos estar organizando, né, os vídeos aqui, colocando no YouTube, disponibilizando para todo mundo. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Hoje encerramos aí o nosso ciclo de palestras online. A nossa casa, a Tux Giramundo, tem uma prática de se encontrar uma vez por semana, às terças-feiras, para o estudo do Omoluab. Esse é um estudo aberto, gratuito, a todos que queiram, onde a gente estuda a perspectiva do aprimoramento de caráter a partir do povo Iorubá. Então, fica o convite também para vocês, para quem está nos assistindo. Estamos aí para abrir esses espaços, para fomentar, né, essas discussões e essa união entre todos nós. Então, mais uma vez, Elvis, você está aqui conosco hoje, reforça essa união, né, essa perspectiva também de povos aliados. Então, eu te agradeço por você me ouvir também, escutar os meus áudios e estar ali me ajudando, me orientando sempre. Então, agradeço muito a oportunidade, que a gente possa caminhar, temos perspectivas diferentes, religiosidades diferentes, mas um só caminho, né, nesse Brasil todo, nessa espiritualidade também. Então, que a gente possa seguir tecendo, nos apoiando em nossas causas, se fortalecendo. Conte sempre conosco, conte sempre com a Tux. Muito axé a todos, gente. Axé. Axé.